Então hoje nós vamos iniciar no livro Homem Integral a temática Relacionamentos Perturbadores, que faz parte do capítulo Planificação Interior. Vamos aqui ver a introdução do estudo com o livro Evangelho comentado por Emmanuel, Marcos, capítulo 3, versículo 35. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme, no esforço de repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes, num a paciência, no outro a lealdade, e ainda em outros o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Então vamos aqui fazer algumas observações em cima desse parágrafo do capítulo 3, versículo 35, que Emmanuel nos traz. E ele inicia deixando bem claro o seguinte: cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações, que às vezes nos detém o passo por tempo enorme, no esforço da repetência. Então, analisando o atual estágio da humanidade, mundo de provas e expiações, onde a grande maioria de nós tem um passado de desequilíbrios, de vícios, de prejuízos causados aos outros e a nós mesmos, é de se deduzir que os lares, na sua grande maioria, que são formados na Terra, unem pela consanguinidade espíritos que normalmente trazem um passado complicado, um passado trabalhoso. E dentro do convívio familiar entre quatro paredes, normalmente as arestas, os espinhos e as dificuldades de ordem moral, emocional extravasam. E é por isso que Emmanuel aqui fala-nos sobre esse campo vasto, boa tarde, da aquisição de virtudes e de qualidades morais, que esses atritos com os laços consanguíneos são tão ricos. Realmente, observando do ponto de vista espiritual, a estrutura do lar e da família é excelente para a aquisição de virtudes e qualidades espirituais. Mas é claro que normalmente nós não gostamos muito dessa quantidade de virtudes a serem desenvolvidas entre aqueles que compartilham conosco os laços consanguíneos. E aqui Emmanuel faz toda uma lista de possibilidades virtuosas que nós estaríamos adquirindo nesse convívio familiar, que são paciência, lealdade, equilíbrio, abnegação, firmeza e brandura. Ou seja, é um manancial rico. Só que normalmente, face às particularidades de atraso espiritual que cada um de nós traz, adquirir essas virtudes a contragosto, normalmente, pelas imposições familiares, exige muito despertamento espiritual para que nós não nos envolvamos numa linha de complicações que muitas vezes sabemos ocorrem em muitas famílias. Então, realmente, há um benefício enorme pela aquisição do conhecimento espiritual, que a doutrina espírita é tão rica, para que, de fato, a gente aproveite a experiência familiar, construindo nela aquisições de tesouros eternos, que são os tesouros que vêm através das virtudes. Mas sabemos, humanamente falando, que não é fácil. É preciso realmente estarmos bem alicerçados e sustentados com o conhecimento da imortalidade para termos êxitos plenos no convívio familiar.
E hoje o nosso tema, relacionamentos perturbadores, inclusive tem muito a ver com isso, né? Porque os relacionamentos que estruturam as famílias e as questões trabalhosas e difíceis, tão comuns na presente encarnação para a grande maioria de nós. É esse tema que nós estaremos agora procurando aprofundar algumas partes extraídas do livro O Homem Integral para o aprofundamento da temática. E começa dizendo o seguinte: os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável. Pela própria constituição psicológica, são portadores de afetividade obsessiva e, porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequência depressivos ou de inesperadas irrupções de agressividade. Então começa essa temática a ser explorada por Joana de Ângeles, chamando-nos a reflexões importantes para irmos trabalhando tanto a conscientização do que atualmente ocorre, quanto também as possibilidades que a psicologia espírita nos oferece de trabalhar todas essas circunstâncias, sobretudo alinhado ao autodescobrimento, ao autoamor, à busca do autoencontro, que deve ser muito bem estabelecida em nós para possibilitar encontros com outros, que trabalhando esses valores com eles, estruture uma nova convivência, novas qualidades de relacionamento humano que atualmente tem periclitado muito pelo materialismo exorbitante da sociedade que vivemos, pelo imediatismo, pelo hedonismo, como Joana tanto se refere, né? A busca do prazer a qualquer custo, atropelando os outros e desequilibrando os relacionamentos. É em cima disso que nós estaremos conversando nessa tarde. Então vejam a situação. Indivíduos de temperamento neurótico, aí a gente diria, e quem não tem? Já que a neurose, de certa forma, faz parte do temperamento da maioria das pessoas encarnadas. É claro que aqui Joana de Ângeles se direciona àqueles onde essa neurose está ganhando maior aprofundamento e que expressa, devido a isso, descompensações, desequilíbrios, conflitos mais intensos no relacionamento com essas pessoas. Infelizmente, nós sabemos que há muitas pessoas que aí se enquadram nisso, sobretudo aquelas que ainda estão longe do despertamento dos valores espirituais e do entendimento da vida em termos de imortalidade. Não é preciso ir muito longe se nós refletirmos na seguinte diretriz. Veja, as pessoas que observam e enxergam a vida do prisma materialista, no qual a vida só é certa, a atual, e o corpo físico que sustentam essas pessoas são para elas a razão principal de vida. Assim, a grande maioria da humanidade vive. É claro que essas pessoas, quer estejam envolvidas em relacionamentos ou não, são pessoas por si só muito conflituosas, porque estão inseridas no mundo onde o desastre, as tragédias, a imprevisibilidade de qualquer circunstância materialmente se falando, alcança todos. Ora, se a pessoa acredita que toda a experiência existencial dela está agora e durante a existência do corpo, diante de um mundo tão inseguro, tão incerto e tão cheio de contrastes, é lógico que as neuroses e os conflitos a nível psicológico e espiritual avolumam e muito. Não é à toa
que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de depressivos estará de uma forma tão avassaladora à medida que passam os anos, cuja causa principal é essa que nós estamos alinhando aqui mesmo. É querer enfrentar a vida do prisma materialista e, estando no mundo de provas e expiações, como nós entendemos à luz do Espiritismo, querer ter felicidade, equilíbrio, harmonia e bem-estar. É complicado, porque tirando a possibilidade da perspectiva espiritual, as pessoas, e isso muitas vezes infelizmente ocorre, acabam vivendo como animais. E quando olha, tendo atitudes irascíveis, de desequilíbrio, de criminalidade absurdas, porque estão dentro de um contexto de enfrentamento da vida, como se a vida fosse só essa. E quando estão diante de algo que ameaça de uma forma muito intensa a sua segurança, elas reagem da forma mais desbaratada possível. Então, essa grande massa da humanidade vive níveis de neurose, de ansiedade e de perspectivas de depressão muito grandes. É preciso ir na causa do mal para sanar. E a causa do grande mal em que a humanidade atualmente está inserida é o materialismo, do qual o Espiritismo é o grande adversário. Porque o Espiritismo dá a mão a todas as religiões, que de uma forma direta ou indireta ajuda o homem a uma perspectiva de uma vida fora a vida material. O Espiritismo dá as mãos, incentiva e apoia toda religião que ajuda o homem a despertar espiritualmente. Mas o grande algoz, o grande inimigo do Espiritismo é o materialismo. E é o materialismo que enxameia a sociedade em que a gente vive atualmente, nos meios de comunicação de massa e no próprio convívio social da maioria das pessoas. E é aí onde está a grande causa desses relacionamentos perturbadores que nós estaremos analisando hoje. Então, ocorre, como o texto aqui ainda diz, afetividade obsessiva, porque inseguros, desconfiados, ciumentos e, consequentemente, depressivos e de desesperadas erupções de agressividade. Olha, é pena quando tem pessoas que estruturam um relacionamento que poderia ser de plena felicidade e, face à ausência de maturidade espiritual, estraga um relacionamento que seria excelente com um ciúme de desequilíbrio do homem ou da mulher. E às vezes, espíritos que têm um nível de comprometimento afetivo, muitas vezes estruturado desde experiências anteriores. Mas quando agora um ou os dois ainda encaram a vida só sob o prisma materialista, acaba o relacionamento se estragando por uma série de conflitos, uma série de problemas, como se agissem à razão de crianças. Crianças num relacionamento que, pela estrutura, era para ser de adultos, mas ações e reações são de crianças. E infernizam muitas vezes um convívio familiar, tornando, como é o tema que nós estamos tratando hoje, um relacionamento perturbador. Pois não, Lúcia? Mas essas situações nós encontramos não só em relacionamentos assim, digamos, amorosos, encontramos até em grupos de amigos. De repente alguém no grupo fica com esse tipo de atitude, né? De ciúme, de desconfiança. E Exatamente. E a questão maior é quando essas desconfianças e esses ciúmes só têm uma fonte: o despreparo espiritual, a imaturidade emocional da pessoa, que devido a isso, onde ela está, ela desconfia de todos.
e de tudo. E encontra problemas onde não existe. Que, aliás, é a base da maioria dos ciúmes doentios, né? Porque se tem uma coisa que estraga um relacionamento em um casal, é um ciúme doentio, né? Onde o outro fica projetando fantasias e histórias que só existem na cabeça dele e leva aquilo de uma forma tão real que prejudica tudo. Mesmo um relacionamento que poderia ter um êxito e uma qualidade felicitadora, vai ladeira abaixo. Vamos continuar aqui com o próximo slide. Creem não merecer o amor de outrem. E se tal acontece, assumem o estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes merecem a afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade. Então aqui a gente vai estendendo o entendimento sobre isso, é de que esse nível de neurose e de maturidade emocional faz com que as pessoas, mesmo quando estão num relacionamento onde o outro mereceria e é alguém digno de crédito, aquele que está sendo beneficiado por falta de maturidade estraga tudo. Fica criando ideias e problemas onde não existe, fica achando que se aquela afeição é verdadeira, ele não é merecedor, e acaba encaminhando ela para um lado de traição ou de abandono. Ou seja, quando a pessoa ela não está habilitada a merecer, está em paz, em harmonia e feliz, se for dada a ela a situação melhor e mais equilibrada possível, ela ainda vai estragar tudo. O espeto dela é a famosa noia. É? É a famosa noia. É, né? O nome chama noia. Noia, né? Porque a pessoa... E aí a gente vê isso muitas vezes, o homem ou a mulher. O homem é casado com uma mulher que é digna, por exemplo, de absoluta confiança e que tem afeto verdadeiro. É um desconfiado de alma. Pronto. Ele vai fiscalizar cada passo que a mulher dê, vai começar a criar 1000 cobranças. E o pior de tudo é que, à medida que o relacionamento vai se desenvolvendo, ocorre aquilo que é uma realidade psicológica em qualquer espécie de relacionamento. Ou o relacionamento amadurece e cresce, ou deperece e morre. Não há relacionamentos entre homem e mulher, num casal, como for, que ou ele vai intensificar-se e qualificar-se, ou ele vai desmoronar-se e vai ladeira abaixo. Ele pode ficar no sistema médio durante algum tempo, mas não vai ser suportável. E o que mais ocorre nesse quadro que a gente está aqui analisando é ir ladeira abaixo. Porque à medida em que passa-se o tempo, em vez de se trabalhar a confiança, o afeto mais profundo, ele vai se estar trabalhando a desconfiança e, é claro, consequentemente, a desqualificação do afeto. Quando se vinculam, fazem-se absolventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para eles. São, desse modo, relacionamentos perturbadores e egocêntricos. E podemos dizer, infelizmente, uma grande maioria dos relacionamentos atuais. Não é à toa que está se tornando cada vez mais frequente os casamentos que não suportam a barreira do segundo ano. Quando passa o primeiro ano, no segundo ano vai ladeira abaixo. Exatamente porque ensedimentado em valores transitórios e conflituosos, não consegue crescer. E quando não cresce, decresce naturalmente. Então, são desse modo relacionamentos perturbadores e egocêntricos. Olha, está chegando o café e tem uma bolacha ali muito apetitosa, sobretudo para aqueles que têm algum nível de sono.
Então, aqueles que estão aí presentes ao estudo aqui podem ter a possibilidade de um lanche. E os nossos amigos que estão acompanhando pela internet, não é possível. Então, continuemos. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, usina de força para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Vamos analisar agora esse slide que começa a abordar os aspectos positivos dos bons e raros relacionamentos, né? Primeiro, porque realmente Joana de Ângeles aqui nos chama a atenção ao fator primordial. É uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Então, não tem essa de a pessoa querer ter um relacionamento de afeto e de amor para facultar com que o outro se torne equilibrado. Não, fulano, ele é meio desequilibrado, mas eu vou ajudar ele. Você estará frito, porque muito provavelmente ele vai desajudar você, em vez de receber a sua ajuda. Eu li essa semana um livro sobre um psicólogo, que ele fala só sobre relacionamentos, obsessivos, passivo-agressivo, vários tipos de comportamento, né? E que ele sempre frisa isso. A mulher, principalmente a mulher, ela tem essa ilusão de que se ela se envolver com um homem que é desequilibrado, ela vai ajudar ele. E acaba reverberando nela, que ela que fica os problemas. É verdade. Porque muitos deles não mudam. Alguns precisam de terapia e outros realmente não. Outros Não querem se ajudar. vão ajudar ela a se desajudar. É porque, vejamos bem aqui um fator bem importante nessa linha de entendimento. Normalmente o homem tem uma maturidade em termos emocionais e psicológicos mais demorado do que a mulher. Dizem que normalmente a mulher tem essa maturidade entre 22 e 24 anos. Os homens geralmente próximo aos 30. Isso significa, no caso mesmo dos homens, que até os 30 anos ele pode ter uma mudança grande na maneira de ele encarar a vida e levar os fatos que ele acha mais importante ou não à frente. A mulher amadurece normalmente mais cedo do que o homem. Mas o que é que ocorre? Passou esse período, passou a mulher dos 24, passou o homem dos 30, menino, acabou-se. Tem essa história de querer ajudar o outro a mudar, não, acabou-se. Só vai haver qualquer mudança se for individual, pessoal, num trabalho de autoconquista interna que um ou outro faça e que normalmente é lento, pouco comum e que normalmente só ocorre quando a pessoa nessa fase tenha tido um nível de autoencontro espiritual profundo que lhe dê uma balançada em fazer suas mudanças internas, porque senão a pessoa vai estar encarando valores, objetivos e o entendimento de mundo dela, ocorra o que ocorrer, daí em diante. E aí querer mudar alguém que já passou por essa idade é um ledo engano, porque não vai conseguir. E sobretudo a gente aprende que há uma estrutura de defesa que psicologicamente ocorre com qualquer um de nós, de não aceitar a intromissão de outro e mudar o comportamento que a gente já tem por certo. Eu não sei o que está para mudar. Para poder mudar, tem que criar 20 gatos. Os gatos, né? É difícil de mudar, né? Os gatos que ajudam. Veja, até os gatos, que Ramiro aqui que cuida muito de gato, gato é assim.
Se quiser impor a ele padrões de comportamento corretos, imponha cedo. Porque depois que ele estabelecer a linha de comportamento dele e passar anos, acabou-se. Então, se você quer um gato que faz os seus deveres esperados de forma racional e disciplinada, faça isso com ele quanto antes. Na infância dele, é como normalmente ocorre conosco também. Atingir uma idade mais avançada não muda não. E voltando aqui ao texto, ele diz assim: usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. O amor é uma usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. E Joana aqui a princípio fala do auto-amor, do amor do espírito maduro. A partir daí, esse espírito, quando está em relacionamento com outrem, ele vai expressar o nível de maturidade que ele já tem. E isso normalmente vai ter um aspecto interessante, que é o que ela diz aqui no final. E uma forma de negação de si mesmo e autodoação planificadora. Porque, vejam, o convívio de pessoas numa mesma casa, de forma harmônica, sempre se expressará num nível de doação recíproca, aonde um, até certo ponto, invade o espaço do outro. Se a pessoa não quiser ter ninguém invadindo o seu espaço, viva sozinho, ou viva só com gatos, né? Criando algum animalzinho que ele não vai invadir o seu espaço pessoal. Mas se você está convivendo com outra pessoa humana, você vai invadir o espaço dela e ela vai invadir o seu. E até o ponto em que você trabalhar isso de forma madura e equilibrada, estará a estrutura de um relacionamento harmonioso. Mas isso aí só vai se dar de forma equilibrada se cada um, pessoalmente, já tiver feito a sua caminhada interna. Já tiver o seu nível de equilíbrio e de espiritualização que possibilitará isso. Quando não ocorre assim, e isso é o mais comum, é o homem ou a mulher, o que for mais dominador, invadindo, subjugando o espaço do outro, que ao longo do tempo cria relacionamentos infernais. Porque na medida em que um explora mais o espaço do outro e não cede, mais cedo ou mais tarde isso vai estourar. Invariavelmente. E, aliás, nós vamos ver isso aqui em alguns slides aqui à frente. Não se escora em suspeitas, nem exigências infantis. Elimina o ciúme, isso bom relacionamento, tá? E a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que descomprometido com o dever de retribuição também ama. Estamos aqui falando das pessoas amadurecidas emocional e psicologicamente, em um relacionamento de reciprocidade aonde não deixa de um ter espaço cedido ao outro, mas de forma recíproca, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que descomprometido com o dever de retribuição se sente espontaneamente envolvido ou estimulado a retribuir do mesmo modo, né? E isso é uma maravilha. A gente sabe que existem esses relacionamentos aí, não são muitos, mas é o que propicia aquilo que se diz como o reino dos céus possível na terra, para aqueles que estruturam realmente o relacionamento dentro dessa diretriz que Joana de Ângeles coloca aqui. Quando estas características estão ausentes, o amor é uma palavra que veste a memória condicionada da sociedade, em torno dos desejos lúbricos e não do real sentimento que ele representa. Então, se não for com essas características positivas que nós estamos analisando, tudo é um jogo de hipocrisia, que Joana de Ângeles usa aqui essa expressão bem bonita: memória condicionada da sociedade em torno dos desejos lúbricos.
Os desejos lúbricos seria a atração puramente sexual, erótica entre o casal e que mais adiante não consegue dar sustentabilidade ao relacionamento. Esse relacionamento perturbador faz da outra pessoa um objeto possuído, por sua vez igualmente possuidor, gerando a desumanização de ambos, até o momento da indiferença, por saturação, desinteresse, ou da reação do rompimento, transformando-se o afeto posse em animosidade e em ódio. Infelizmente, uma grande massa de relacionamentos na humanidade atual se projetam dessa forma. Analisando aqui mais um pouco o início desse parágrafo, quando diz: esse relacionamento perturbador faz da outra pessoa um objeto possuído, por sua vez igualmente possuidor. O interessante é isso, é que ocorre com as criaturas humanas o mesmo que ocorre inclusive com os objetos físicos. A pessoa que possui objetos aos quais dá muito valor a posse que tem sobre eles, ela passa ao mesmo tempo ser propriedade daquele objeto ao qual ela tem certeza que é o dono. Ora, isso acontece com objetos materiais? Avalie quando se refere aos relacionamentos humanos. Então, essa questão de estar vendo ou relacionar-se com o outro como se o outro fosse objeto é desqualificador e infelicitador do relacionamento. Porque, invariavelmente, caminhará para, como aí é colocado, a indiferença, a saturação, o desinteresse, a reação do rompimento posterior, transformando-se o afeto posse em animosidade e em ódio. Porque à medida em que o relacionamento vai deixando de forma explícita e clara o nível de desvalor com que o outro trata um vice-versa o outro, é como diz Dona Laura, no livro Nosso Lar. A maioria dos casamentos na Terra não são de almas gêmeas, são de almas algemadas. Se referindo ela a essa grande quantidade de relacionamento onde o que temporariamente mantém o relacionamento é a prisão, podemos aí chamar de algemada, aonde valores monetários, aparência social e uma série de outras hipocrisias da sociedade mantêm aquele relacionamento que é um inferno dentro de casa. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação, pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhe constituem motivos de conflitos deve ser a meta. Então, é claro, aqui Joana se dirige ao homem, se dirige à mulher. Deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz. Então, não importa a situação que nós estejamos vivenciando atualmente, solteiros, casados, viúvos, não importa a situação. Se a gente pensa em dar passos de qualificação, começa conosco mesmo, através do autodescobrimento, da percepção dos valores espirituais da vida, como nós temos apresentado aqui nesses estudos de psicologia de Joana de Ângeles. Porque só a partir do trabalho que a gente faça de auto-amor
autoafeto, despertamento do eu profundo, que Joana também chama do self, é que nós vamos estabelecendo a partir daí o alicerce ideal para felizes relacionamentos futuros que devem abranger não só essa vida, mas as próximas encarnações que temos. Afinal de contas, o espírito ele é chamado a ter uma visão de profundidade, de eternidade, aonde a essência da imortalidade da alma esteja sendo bem trabalhada nele. Então, nessa perspectiva, o primeiro passo imprescindível é o autodescobrimento para ser feliz, mas dentro de uma diretriz que Joana vai colocando aqui, identificando defeitos, boas qualidades, mas do seguinte modo: sem autopunição, sem autojulgamento e sem autocondenação, que é um posicionamento que chega a ser inovador no movimento espírita, viu? Em que nós estamos inseridos. Porque ainda há muitos de nós que, desconhecedores das possibilidades da psicologia espírita, têm facilmente encaminhado-se em sintomas, em estados emocionais autopunitivos, autoflagelativos, por situações que não estavam no seu poder ter impedido de ocorrerem, mas por serem ainda imaturos espiritualmente falando, abrem campo para as intervenções espirituais negativas em processos auto-obsessivos, autopunitivos e de sofrimentos que não levam a nada. Nós já dissemos aqui algumas vezes, mas sempre é importante reiterarmos esse aspecto que é ligado à psicologia e ao espiritismo, que é aquele aspecto do entendimento exato do que seja sofrimento voluntário, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sofrimento voluntário é aquele sofrimento que a pessoa escolhe ter e que não vai ajudar a evolução dela. Ela está só marcando passo e sendo infeliz. E é o resultado da imaturidade ao enfrentar dificuldades e provações que precisaria passar para crescer e não passar para ficar se autoflagelando. Nessa área entram perdas de entes queridos, não são poucos, inclusive dentro do próprio movimento espírita, que por não terem trabalhado um nível de estudo e de compreensão do espiritismo, quando perdem, entre aspas, quando um parente desencarna, não conseguem se reestruturar. Outros por perdas financeiras graves. Outros por situações de acidentes que não podiam impedir. E o acidente ocorre e o atinge gravemente. E aí ele entra ou em depressão ou entra no processo de autopunição. Tudo isso são, como nós já ouvimos estudando aqui, armadilhas do ego, mentiras de conceitos mal interpretados do espiritismo, onde a pessoa fica achando que sofrendo muito, ela está se limpando, se purgando, e ajudará ela no mundo espiritual a estar mais feliz. E aqui a gente aprende que não é assim de maneira nenhuma. Então, voltando aqui ao texto, Joana propõe que esse autodescobrimento, para ser feliz, ele está associado a não haver autopunição, autojulgamento, nem autocondenação. Quando ela fala aqui pescá-los no mundo íntimo, ela se refere aos defeitos e às boas qualidades, que é preciso a gente refletir para não só perceber tendências ou percepções de desequilíbrio que a gente mantém, como também virtudes que a gente já tem estabelecido, para a partir daí eliminar aqueles que lhe constituem motivos de conflitos. Deve ser-lhe a meta.
Então, esse é o objetivo maior do trabalho de autodescobrimento, que nós somos chamados a realizar constantemente. E é bom ficar bem claro que esse trabalho ele é constante, porque o psiquismo nosso, predominantemente 90% dele é inconsciente, 10% é consciente. A gente tem uma carga imensa de valores, conflitos e problemas do passado a serem paulatinamente resolvidos. E eles, muitas vezes, emergem em determinado tempo ou situação que a pessoa nem achava que tinha aquele problema com ela. E quando olha, o problema estoura. Vá-se dizer, né? Já que a gente falou sobre esse assunto aqui na semana passada, aliás, retrasada, que nós não tivemos o estudo no domingo anterior, né? Mas no domingo repassado, a gente falou sobre as questões sexuais. E hoje, cada vez mais, a gente tem tido notícias da mídia de, por exemplo, alguém que, quando está com seus 30 ou mais anos, se descobre que não é, por exemplo, heterossexual, é homossexual. Nenhuma crítica, nenhuma escolha que a pessoa faça. Mas a gente poderia dizer, puxa, essa pessoa não se conhecia não, né? Porque muitas vezes homens ou mulheres que constituíram família, que tiveram filhos, que tiveram todo um encadeamento da sua existência dentro da heterossexualidade. E de repente ela diz, não, eu sou outra coisa. Então, é por isso que o trabalho de autodescobrimento, de autoamor, de autoafeto que esse estudo propõe, é todo dia, para que a gente não seja, entre aspas, vítima de si mesmo. Dizer, não, eu pensava de um jeito, mas agora é outro jeito. Não se sentir feliz ou desventurado, porém empenhar-se por atenuar as manifestações primitivas de agressividade e posse, desenvolvendo os valores que o equipem de harmonia, vivendo bem cada momento, sem projetos propiciadores de conflitos em relação ao futuro ou programas de reparação do passado. Em parte é aquilo que nós estávamos conversando agora, né? Para que não haja conflitos que possam estar surgindo por absoluto autodesconhecimento que a pessoa andou trilhando ao longo de sua caminhada evolutiva. Então, voltando aqui a analisar as primeiras linhas. Não se sentir feliz ou desventurado, porém empenhar-se por atenuar as manifestações primitivas de agressividade e posse. É bom que aqui fique claro que quando Joana colocou aqui, não se sentir feliz ou desventurado, é a perspectiva de felicidade que esse mundo materialista tem colocado aí. E que a gente sabe que é totalmente ilusório e irreal. Porque o nível de felicidade aonde a maturidade do psiquismo e da emoção se estruturam é aquela felicidade que não depende dos valores transitórios, do corpo nem da matéria. Fonte, aliás, na qual a sociedade materialista dirige toda a atenção. Né? Que o conceito de felicidade que a sociedade materialista sempre esteve empurrando em nós goela abaixo é aquele vinculado aos valores transitórios. Mas os espirituais plenos, esses não. Então, porém, empenhar-se por atenuar as manifestações primitivas de agressividade e posse. Nós temos, face os desconcertos das nossas caminhadas evolutivas, possibilidades de emergir do nosso inconsciente, desequilíbrios na área da posse, da agressividade,
e alguma outra área emocional onde a gente andou se desgovernando muito. Para que isso não ocorra, é preciso que esteja sendo feito esse trabalho de autodescobrimento, aonde, desenvolvendo os valores que o equipem de harmonia, vivendo bem cada momento, sem projetos propiciatórios de conflitos em relação ao futuro ou programas de reparação do passado. Como nós já tivemos aqui até alguns estudos sobre isso, eu vou apenas relembrar. Todo o objetivo ou meta maior que esses estudos da série psicológica de Joana de Angelis leva é para que você possa, ao máximo, viver bem, plenamente, o dia de hoje, sem ilusão para o futuro, nem apegos a coisas do passado, mas estar bem centrado, sabendo aproveitar as circunstâncias de cada dia, de tal maneira que isso se traduza num nível de plenitude existencial que é a base maior para a eliminação dos conflitos do passado. Quando a gente está bem, vejam, é interessante isso. Se a gente estiver de fato bem, quer em sociedade, quer vivendo sozinho, não há campo para conflitos. Não há campo para processos obsessivos de desequilíbrio, porque você está bem. A gente muitas vezes abre as possibilidades de intercessão espiritual negativa, quando em alguma área da nossa vida a gente não se percebe bem e não trabalhou esses pontos que Joana de Angelis chama muito a nossa atenção: o autodescobrimento, o auto-amor. Então, se por exemplo eu estou sozinho em casa e não estiver trabalhando esse lado do auto-amor, do autodescobrimento, o que vai surgir? Carências supostamente reais daquilo que no momento a pessoa não tem. E essas carências, se a pessoa for dando vazão, quando olha, se transformam em tormentos. Porque a pessoa diz, mas puxa, seria tão bom se eu estivesse vivendo com outra pessoa. Por exemplo, alguém que esteja solteiro. Isso é a marca já de um certo descontentamento com a realidade temporal que está agora. E que, na verdade, veja, não elimina que a pessoa possa ter projetos e até metas para mais adiante cumprir nessa área, mas sem desconforto no presente. O problema todo é quando essas situações geram desconforto agora. E aí você abre campo para se sentir um pouco triste. Puxa vida, tantas pessoas que vivem bem por aí. Menino, quantas pessoas vivem se mordendo por aí. E aí, se você, homem ou mulher, estão temporariamente tendo que trabalhar a linha da solidão, etc., não tenha inveja de ninguém, não. Porque, na verdade, você pode estar querendo e está sentindo a ausência de um possível inferno, o qual faria com que você saísse correndo de perto e não achando que está numa situação ruim. Mas eu volto aqui à questão mais importante, que é a seguinte: nós somos chamados a estar bem hoje, quer estejamos em família ou fora de família, quer estejamos só ou estejamos em companhia. E isso, a princípio, tem que ser resolvido conosco. A gente não pode estar responsabilizando os outros, nem as circunstâncias e nem as pessoas, porque essa forma de responsabilizar os outros é um jogo do ego, é uma das armadilhas do egoísmo, aonde a gente não está tendo um nível de gratidão e de plenitude com o momento atual e fica inventando mil situações de infelicidade que na verdade nem existem. E aí, nesse momento, a gente abre antenas para espíritos perturbados, interferências espirituais que vão ajudar a gente. Ai, mesmo, como eu sofro, como minha vida é difícil. É tudo o que os espíritos obsessores querem para dizer: cheguei, estou aqui, realmente, você é uma pessoa infeliz.
Puxa, como você é infeliz. E daí em diante vai problema ladeira abaixo. Então vamos aqui adiantar um pouco. Simplesmente deve renovar-se, sempre para melhor, agindo com correção, sem consciência de culpa, sem autocompaixão, sem ansiedade. Viver o tempo com dimensão atemporal, em entrega, em confiança, em paz. Que beleza! Para fazer isso depende de quê e do quê? Só da perspectiva espiritual que a gente esteja trabalhando a vida. Depende disso. E de a gente querer parar de se auto-enganar nas projeções do mundo materialista e da sociedade de ilusões. Que ficam, né? Pessoa que quer dizem assim, a pessoa que quer se sentir baixo, por exemplo, e vai assistir, vai ligar a TV de manhã e vai ter um comercial de margarina. A família toda feliz, todos felizes. E o pão quentinho chegando, e a margarina de lado. E isso, se a pessoa estiver curtindo um certo momento de solidão, vai dizer, meu Deus, como eu sou infeliz. Veja aí, as pessoas por aí vivem tão bem. Ou se não entrar no Instagram, né? Para aí abrir portas a uma depressão. Entrar no Instagram e aí vai ver os amigos e as amigas. Olha, eu estou aqui, aí é uma praia. Né? Eu estou aqui. Ah, como isso aqui é o paraíso. Como se o paraíso estivesse nas coisas sensoriais, né? E a gente sabe que se a pessoa estiver naquela praia no Instagram e não estiver muito bem com ela mesma, não tem sorriso que disfarce o interior vazio e conflitivo. E vai estar lá querendo dizer que está tão feliz. Em verdade, a plenitude e a felicidade íntima que a gente pode usufruir não depende de lugares, pessoas, nem circunstâncias. Quando estiver dependendo de qualquer coisa dessa, nós estamos a caminho, mas ainda estamos longe desse trabalho de felicidade interior. Não estou... Olha, eita Jesus! E aí a gente acha às vezes, né, que as circunstâncias e o externo é que faz o estado interior, e é o contrário, né? Totalmente. Eita. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem, em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor. O amor aqui, inclusive, de uma forma plena, que não significa só o amor de afeto em termos de casal ou de convívio pessoal com alguém, mas de amor perante a maneira de encarar a vida na sua totalidade. Mas analisando aqui no início desse texto, que diz assim: os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos por falta de maturidade psicológica. É essa a grande causa da infelicidade que tem se multiplicado aí escancaradamente nos relacionamentos entre as pessoas. Pessoas imaturas psicológica e espiritualmente não têm e não poderia ter o quê? O dever, o direito de ter um nível de felicidade para o qual ainda não trabalharam. Como vão poder usufruir? Em razão dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades.
Olha, se a pessoa ela está distante desse nível em que nós aqui somos levados a enfocar de autoconhecimento, autoamor, autoestima, se ela não está nisso, ela vai estar, irreversivelmente ela vai estar com campo aberto para conflitos, obsessões e ansiedades, que é a matéria-prima que a maioria das pessoas aí tem. A matéria-prima, graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor. Então, o enfoque, a diretriz que aqui é mais salientada para nós é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele exige que a gente tenha um certo tempo de reflexão, de busca, de análise interior dos estados que compartilhou em termos emocionais e psicológicos durante o dia. É preciso que a gente tenha, vez ou outra, a oportunidade de, ao entrar à noite, foi o meu dia. Pois não, Lúcia? Agora, essa maturidade psicológica, ela é alcançada com a evolução espiritual. Com a evolução espiritual. A diferença só, Lúcia, que aqui, desculpa eu te interromper, a gente tem sido muito chamado a trabalhar, é que essa evolução espiritual, em termos de despertamento de consciência, uma grande massa da humanidade está num ponto crítico, aonde, se ela der um passo de abertura, ela pode avançar níveis que Joana às vezes chama níveis quânticos de maturidade, de percepção espiritual, de maturidade psicológica. É porque esse período de transição, que é tanto falado no Espiritismo, ele está assim, uma grande quantidade de pessoas que estão mantendo um nível medíocre de vida íntima, porque não ofereceram abertura a dar um passo à frente. Oferecendo abertura para dar um passo à frente, elas podem de imediato entrarem num nível de maturidade psicológica, emocional e espiritual que em inúmeras existências anteriores ela não teve. É por isso que esse momento que a gente está vivendo atualmente é tão crítico, porque é como se para uma grande maioria de nós a gente está no ponto onde, se a gente fizer um esforçozinho, a gente entra num nível de maturidade, de percepção de vida e de felicidade, consequentemente, que nunca antes a gente usufruiu em encarnações anteriores. É esse o ponto. Porque às vezes quando a gente analisa, pelo menos é o que eu estou entendendo da tua observação, a gente fica achando, não, mas vai precisar de muitas encarnações para amadurecer espiritualmente e psicologicamente, para poder usufruir isso que é colocado aqui por Joana de Ângeles. Mas o que a gente tem visto ao longo de diversas obras dessa é que não é assim. A questão é, durante muitas encarnações a gente andou marcando passo, possivelmente desde o cristianismo primitivo, onde uma grande massa de nós espíritas já andou tentando despertar espiritualmente na época do Cristo, e entrou por umas linhas de entravamento e de dificuldade que poderia não ter entrado, e que agora está no ponto onde, se der abertura, através de um esforço íntimo, né, onde entra a questão do autoconhecimento, do autoamor e tal, vai poder, desde agora, usufruir um nível de percepção e de vida que há muitas encarnações a gente andou só marcando passo, resolvendo um problema, criando outro, reencarnando para resolver um e criar outro. Agora a gente estaria nesse ponto crítico. O problema todo é que para uma grande massa de pessoas, sabe o que é que vai acontecer? Entrou num ponto de amadurecimento que ou dá o esforço e supera e cresce, ou não dá o esforço e apodrece. No sentido não de voltar a evolução para trás,
mas de ter perdido a grande oportunidade que poderia ter agora, de desde agora usufruir um nível de plenitude, de felicidade pessoal que deixou passar. É esse o ponto. Uma grande parte de nós, não só espíritas, mas em diversas outras religiões, estão no ponto aonde, se oferecer abertura em termos maiores à espiritualidade, vão ter um nível de usufruto que nunca antes haviam usufruído. Eu me lembro que já teve alguns estudos aqui, quando nós abordamos esses aspectos, de até Clênia mesmo, que não pôde vir hoje, ela, vez ou outra, fazia observação em termos de que a evolução é lenta, a gente tem que ir devagarzinho. Não é essa a proposta do estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Essas obras vêm justamente porque ela se insere num contexto onde, direcionada aos espíritas a princípio, é porque esses, em grande parte, estão num nível de possibilidade que precisa levar, diríamos assim, um empurrãozinho, para dizer, acorda, começa a ver de fato e vivenciar a espiritualidade futura agora. Futura que eu digo depois de desencarnar, porque ainda fica muitos no meio espírita achando que vão estar melhor, vão estar mais felizes, vão estar podendo, quando voltar para o plano espiritual. Então isso é contestado nessas obras não. Ó, se você pensa está melhor quando você desencarnar, resolva isso agora, porque senão você não vai estar não. Resolva agora, mude, trabalhe seu autoencontro, faça esse esforço de autoestima, de autoamor e comece a estar bem agora, porque é como você está se conduzindo agora que você vai ter o prosseguimento disso no plano espiritual. No final aqui diz, graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor. E não há dúvida, porque vocês vejam, há muitas pessoas que, por não terem ainda recebido as possibilidades de revelação espiritual que nós já usufruímos, que têm índole de fazer o bem, mas muitas vezes com o pé atrás. Ajudam, mas vendo até que ponto aquela ajuda que deram a alguém ou deram a uma instituição vai se traduzir num resultado positivo, ficam marcando passo. Já nós espíritas, que somos chamados a conhecer bem as leis de Deus, o funcionamento da lei de causa e efeito, é-nos dado possibilidade de a gente fazer o bem metendo a cara, sem ter dúvida de resultados positivos, e não ficar marcando passo. Eu vou estar ajudando alguém ou determinada situação, mas eu vou ficar olhando, porque eu não vou estar batendo prego em barra de sabão ou coisa assim. Veja, para o espírita mesmo isso não faz sentido, ou não deveria fazer. Vamos aqui continuar. A solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõem muitos. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crer-se livre para outro têntano, que lhe resultaria feliz, porquanto o problema não é a da relação em si, mas do seu estado íntimo psicológico. Esse é o penúltimo slide que nós iremos comentar hoje. Vejam como é que a coisa é colocada. Joana de Ângeles aqui direciona a gente para o seguinte aspecto, de que, olha, a solução não está em mudanças externas, não. A solução real e principal, primeira, é com você, é dentro de você. Se você estiver pensando só em estar rompendo relacionamentos, porque não está dando certo, porque ele infelicita, sem que você, antes disso, tenha feito todo um trabalho interno com você, você está sendo candidato à repetição dos mesmos erros e de passar pelas mesmas situações e depois dizer, mas eu sou muito azarado, eu só me relaciono com pessoas que não dá certo.
eu só vivo quebrando a cara, porque não aprendeu nada nos primeiros relacionamentos que deu errado. Então é preciso, e é nesse ponto que Joana coloca aqui, não é a separação como supõe. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crescer livre para outro. Tenta-me que lhe resultaria feliz. Porque assim ele está responsabilizando os outros. Ele não aprendeu nada. A gente só aprende realmente alguma coisa em termos positivos quando assume a responsabilidade. E diz, olha, eu percebo. Até se eu andei errado até aí. E nisso aí eu tenho que fazer um trabalho de autoencontro. Então o que mais se dá, uma vez nós até citamos isso aqui, são pessoas que é assim, acabam o casamento porque não dá certo. Não passa um ano e se casa de novo. É claro que é para não dar certo. Porque em menos de um ano vai se casar de novo para não dar certo. E aí muitas vezes sai culpando o cônjuge, até que chega o ponto, que é um ponto crítico, onde a pessoa passa a culpar o casamento. Ele diz, não, o problema não sou eu, não é os outros, é a desgraça do casamento. A pessoa vivendo com o outro uma relação aberta, sem compromissos nenhuns, né, de papéis e de sociedade, aí dá certo. Lê do engano e ele continua. Porque o problema nem está no casamento, nem está nos outros, está na própria pessoa. Só que ela não aprendeu nada até agora. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. Para tanto como forma de equacionamento, só a adoção do amor em toda a sua estrutura renovadora, saudável, de planificação, consegue o êxito almejado, porquanto para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento e o que é. Então, vamos analisar aqui a conclusão desse nosso tema, relacionamentos perturbadores, quando chega a esse ponto em que diz: só a adoção do amor com toda a sua estrutura renovadora saudável, de planificação, consegue o êxito almejado. É claro que todos nós trazemos do passado uma imensa gama de problemas a resolver. E aonde normalmente projetamos muito nos outros, nas pessoas e circunstâncias, a razão do sofrimento que passávamos. Só agora, com o Espiritismo na presente encarnação, e mais ainda com esses estudos de Joana de Ângeles, é que a gente é chamado de forma veementemente a um direcionamento novo, que é: autoexamine-se, autoconheça-se, perceba suas desarmonias, conflitos e desequilíbrios íntimos, resolva-os antes de entrar em um relacionamento querendo resolver o dos outros. Porque se você não resolve os seus, de que maneira você quer resolver o dos outros? Se você não tem uma relação saudável consigo mesmo, como vai ter uma relação saudável a dois? Então é preciso que, primeiramente, a gente esteja muito bem conosco mesmos, para estarmos de bem com o outro, com a sociedade, fugindo da infância espiritual de culpar circunstâncias, pessoas e coisas pelo sofrimento pessoal que a gente vivencia. No final aqui, ela continua dizendo: consegue o êxito almejado, porquanto para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento
e o que ele é. Então, se cada um de nós estivermos suficientemente de bem consigo mesmo, é o passo primordial para construir relacionamentos bons e positivos com outros. Porque se a gente não tiver dessa maneira, a gente ainda anda escolhendo o sofrimento e a infelicidade por companhias. E aquelas pessoas que virem conviver conosco, infelizmente, estarão compartilhando aquilo que a gente leva. E como na Terra a predominância é do desequilíbrio e do sofrimento, facilmente naufraga os relacionamentos. Por isso se tornam relacionamentos perturbadores, né? Como foi o título desse estudo que nós estivemos compartilhando hoje. Na próxima semana, o nosso tema será, estamos já próximo de concluir o livro O Homem Integral, né? Será manutenção de propósito e leis kármicas e felicidade. São 2 temas que a gente vai concluir o capítulo 7. Para vocês terem uma ideia, esse livro é de 9 capítulos. E já será o 7º que nós iremos concluir. Esse capítulo que hoje foi relacionamentos perturbadores e concluirá em leis kármicas e felicidade. Vamos então elevar o pensamento outra vez à prece. Se alguém tem alguma dúvida ou pergunta, se tiver ainda algum tempo, estamos ali ainda com algum tempo para concluir esse nosso estudo. E eu quero lembrar a recomendação daqueles que têm um livro, poderem ler em casa os capítulos que nós estamos tratando aqui, nessas temáticas, para elas poderem ser mais enriquecedoras. Então vamos elevar o pensamento em prece. Vou pedir aí a nossa irmã Janaína para ser a nossa intermediária na prece de encerramento.